Olá, muito boa tarde. Está no ar o Estúdio 360 desta terça-feira. Bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde, Cacá. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde, doutor, nosso convidado. Boa tarde, Andressa, Cacá. Boa tarde a todos e a todas. Vamos para os nossos destaques de hoje. A insegurança na Leitão da Silva. Continuamos repercutindo o caso do paciente atingido por bala perdida enquanto estava internado em uma clínica. Qual a responsabilidade de clínicas e hospitais em casos absurdos como esse? A respeito desse foguetório, foi o seguinte: não foi coincidência. Ontem, por volta de 7 horas, 7h10, 7h15 da noite, mais ou menos no mesmo momento em que a polícia divulgava uma série de entrevistas, áudios, vídeos, documentos, que a gente vai até tratar deles daqui a pouquinho, falando a respeito dos acontecimentos do final de semana. Pois bem, nesse momento, nas áreas que foram alvo das operações da polícia, nesse mesmo final de semana, eclodiu ali um foguetório, mas não foi daqueles normais, não. Quem mora ali naquela região sabe que foguetório é comum, mas ontem, curiosamente, parecia que eles estavam querendo demonstrar uma força maior, porque os fogos eram fogos de artifício. Aliás, esses vídeos daí viralizaram nas redes sociais. Eram fogos de artifício, havia ali o início de um incêndio numa mata próxima, e às vezes a gente tinha a impressão de que também havia tiros nesses vídeos, embora sobre isso não há certeza. Mais uma ação dos traficantes ousada e não deixa de ser um desafio para a Polícia Militar. A situação está bem complicada. A polícia concluiu que o tiro que atingiu um paciente dentro de uma clínica de longa permanência em Vitória não partiu de armas da polícia. A informação foi revelada na tarde de ontem pelo secretário de Segurança, Alexandre Ramalho. A polícia ainda busca identificar os envolvidos. Os peritos concluíram que esse projétil extraído do corpo da vítima, as ranhuras que apresentam nesse projeto, essas ranhuras, cada arma tem a sua peculiaridade de raia e não coincidem com o armamento utilizado pela Polícia Militar. Então, tecnicamente, nós descartamos qualquer possibilidade da arma da Polícia Militar. Até porque, como já foi dito pelo comandante-geral, naquele dia, tecnicamente, taticamente, não era o nosso objetivo subir o morro, porque poderia colocar a vida de outras pessoas em risco. O que nos chama a atenção na conclusão da Polícia Técnica Científica é o direcionamento. O direcionamento desses criminosos, desses marginais, desses indivíduos cruéis e covardes, era o direcionamento para o efetivo da Polícia Militar. Então, mais uma vez, nós estamos colocando o tempo todo em risco a vida dos nossos operadores de segurança pública para levar segurança à sociedade capixaba. O que nós queremos deixar bem claro é que o disparo que atinge a clínica particular e lamentavelmente atinge o senhor Daniel, a quem vai o nosso pesar e todo o nosso sentimento, não partiu do armamento da Polícia Militar. Estamos buscando a motivação, estamos buscando informações, a investigação continua por parte da Polícia Civil, do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. Contamos muito com o apoio da população. O que aconteceu aquela noite na comunidade, qual foi a conversa que teve na comunidade para tão expressiva violência contra as outras comunidades ao redor do maciço de morros, e nós continuaremos trabalhando para identificar qual foi a motivação dessa ação violenta e covarde contra a sociedade capixaba. No início da noite de ontem, os fogos na região de Curicica voltaram a assustar moradores da área. Só dá uma olhada no vídeo que circulou nas redes sociais, esse que a gente citou no comentário sobre os sites. A população ali da área já está assustada com tudo que aconteceu no final de semana, e aí no foguetório desse, ninguém sabe o que estava acontecendo, se era um tiro, se não era, enfim, muito complicado. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre a segurança ali na região da Leitão da Silva. E voltamos a falar sobre a violência na região da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que terminou na morte de um paciente internado em uma clínica no último fim de semana. É um caso que preocupa tanto moradores na região como as famílias de outros pacientes, já que o tiro atravessou a parede da clínica
e acabou atingindo o idoso Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos. Mas qual a responsabilidade dos estabelecimentos de saúde em casos absurdos como esse de pacientes atingidos por balas perdidas? Esse é o nosso assunto com o advogado Hélio Casagrande. Muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade. Aliás, é bom até a gente ressaltar, porque houve muita confusão, né, Andressa, em relação ao local onde isso aconteceu. Foi uma clínica ali na Leitão da Silva. Afinal, doutor, qual é efetivamente a responsabilidade da clínica num episódio como esse? A responsabilidade da clínica num episódio desse é praticamente nenhuma, né? É impossível prever que um fato trágico como esse vai ocorrer, que alguém vai disparar, né, tiros ali. Claro que, ao que parece, estavam sendo direcionados aos policiais que estavam localizados na Leitão da Silva, mas que vai atingir qualquer tipo de estabelecimento, seja ele comercial, né, hospitalar, escola. Ali na região tem escolas também, né, particulares. Então, quer dizer, a gente está falando de um hospital, mas poderia ter sido na rua, um carro, poderia ter sido numa escola, poderia ter sido numa casa, em qualquer lugar. Em nenhum desses casos, há responsabilidade do estabelecimento de saúde ou comercial? Não, como é imprevisível e é um fato de terceiro, ela exclui a responsabilidade do hospital. Ocorreu um caso específico no Rio de Janeiro, de uma faculdade, que ela foi alertada naquela questão de toque de recolher. Certo. Não abre que a gente vai... vocês vão sofrer represálias. E a faculdade não acreditou e realmente os tiros foram direcionados à faculdade e uma aluna tomou um tiro no pescoço, ficou tetraplégica. Nossa. E aí, nesse caso, houve a responsabilização da universidade, porque ela deveria ter previsto o risco de represálias. Mas aí cada caso é um caso específico, né? Esse foi um caso específico que a faculdade deixou de ser precavida. Embora a gente saiba que não é uma expressão muito correta, se fala muito nesse caso em bala perdida. Na verdade, não é uma bala perdida, né? Infelizmente encontrou, né? Agora, existem outros episódios, doutor, em que, por exemplo, um hospital ele acaba sendo invadido por bandidos, invadido por traficantes e acabam agredindo, eventualmente até matando pessoas dentro desses hospitais. Num caso como esse, daí sim, o hospital ele poderia, eventualmente, a clínica poderia ser responsabilizado por conta de questões de segurança. Como é que fica uma situação como essa? Também é complicado, né? Haja vista o armamento que esses bandidos utilizam, é difícil, muito difícil de um estabelecimento comercial conseguir conter uma invasão dessa. E se por um acaso conseguisse conter, acredito que o resultado seria mais trágico ainda, né? Você imagina invadindo o hospital com fuzis e o outro lado também, né, reagindo com fuzis. Eu tenho uma outra questão que me ocorreu. A imagem dessa clínica ficou obviamente arranhada, né? Ela acabou sendo citada o tempo todo como o local onde isso aconteceu e, lógico, isso provoca um certo temor em quem utiliza, como a gente até citou na apresentação dessa entrevista. Caberia, por parte dessa clínica, algum tipo de ação daí contra o Estado pelo fato de o Estado não proporcionar algum tipo de segurança que desse para as pessoas e para os pacientes dessa clínica a certeza absoluta, lógico que não vai haver, mas pelo menos alguma ideia de que eles não vão sofrer algo parecido ali naquele local? A clínica poderia pleitear isso frente ao Estado, mas o Estado também não consegue prever, né, esse tipo de ataque. Então, a ação seria, acredito que temerária, né, nesse sentido de querer algum tipo de responsabilização civil, ressarcimento por dano à imagem da clínica, né? Infelizmente, aqui no nosso estado, a gente ainda é bem privilegiado nesse sentido, né? No Rio de Janeiro, que as comunidades estão ali localizadas no meio da cidade toda praticamente, seria praticamente impossível, né, de uma ação nesse sentido. Agora, no caso, por exemplo, a gente até citou, Cacá citou ontem, e a gente fez uma reportagem no nosso portal ES360 sobre o medo que motoristas, taxistas, motoristas de Uber estão tendo de passar pela Leitão da Silva, por conta dessa violência toda, né? Caso um carro seja atingido, ou um ônibus, um caminhão, enfim, seja atingido por um tiro, é da mesma forma? Não tem como prever, não tem como ter algum tipo de ressarcimento ou, enfim, da segurança pública?
Vamos lá, assim, sendo no início, né, desse confronto ou do tiroteio, que há imprevisibilidade, ok, não tem como ser responsabilizado. Agora, a polícia fechou o acesso àquela avenida e alguém, por exemplo, o motorista de ônibus, ele insiste em passar, ele está assumindo o risco e aí a empresa muito provavelmente vai ser responsabilizada. Ok, para encerrar então, as possibilidades de algum tipo de ressarcimento em eventos como esse, elas são muito pequenas porque eles são imprevisíveis. É essa, digamos, a lição que fica... Contra particulares, sim. Contra o Estado, não. Contra o Estado, se está havendo realmente confronto, o Estado está assumindo esse risco de que alguém, que algum inocente seja ferido ou mesmo morto num confronto entre a polícia, né, dentro de comunidade, dentro de ambiente onde haja circulação de pessoas. E aí o Estado assume o risco, independente de quem foi, de onde partiu o tiro, seja do policial ou do bandido, o Estado assume esse risco e vem sendo condenado sistematicamente aí. Okay. Certo, então. Muito obrigada, viu, doutor? Por nada, obrigado a vocês.